Essa daqui é uma pergunta que vocês podem se deparar, tá? Eu dei uma pesquisada e eu vi que geralmente eles perguntam bastante isso para ver se você está realmente preparado para o dia a dia, né? Do que é ser um comissário de bordo. Porque assim, você ser um comissário de bordo não significa que todos os seus dias vão ser ali maravilhosos, né? Você sabe que essa profissão ela traz sim alguns desafios e nesse tipo de pergunta aqui que eu vou mostrar para vocês, o entrevistador ele quer saber justamente isso, se você está pronto para lidar com os desafios que essa profissão requer, né? Por exemplo, então, what situation would you consider the most difficult to deal with on board? And what would you do to solve it? Então, vamos lá. Que situação você consideraria a mais difícil de lidar a bordo? What situation would you consider the most difficult to deal with on board? Então ele quer saber aqui, o que você ia considerar mais difícil? Qual que seria um grande desafio para você no dia a dia da profissão? Tipo assim, se essa coisa acontecesse, você realmente ia ter um pouquinho mais de dificuldade. E além disso, claro que essa pergunta é complementada, né? What would you do to solve it? O que você faria para resolvê-la, né? Então só repetindo aqui para vocês entenderem, ó, que situação você consideraria a mais difícil de lidar a bordo? E o que você faria para resolvê-la? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito estratégica e você pode receber ela, por isso que é importante você treinar, tá? Aqui você pode ser sincero, você pode falar qual que seria a sua maior dificuldade no dia a dia dessa profissão. Né? Então, você que quer ser um comissário de bordo, você sabe minimamente ali quais que são as funções que uma pessoa desse cargo exerce, e você sabe que existem sim alguns protocolos de segurança que precisam ser estudados, né? Então, você tem que saber ali acalmar os passageiros em questão de turbulência, tem que fazer treinamento ali contra incêndio, às vezes, de repente, sei lá, um passageiro, ele é muito rude com você, ele te trata mal. Como que você faria para lidar com situações do tipo essas que eu falei, tá? É esse aqui o intuito dessa pergunta, é ver se você está realmente preparado, preparada para o dia a dia do que é ser um comissário de bordo, porque sim, você pode lidar com situações difíceis. Então, o que você faria para resolvê-las? Então, aqui você pode falar sim, tá? A dificuldade que você teria, o que seria mais difícil para você, você tem que falar e depois você tem que falar o que você faria para resolver essa situação. Então, olha só o modelo aqui de resposta que eu coloquei para vocês, tá bom? So, an emergency situation, such as a fire or a severe turbulence, would be difficult. However, I would tranquilize all the passengers and proceed using all I've learned. Essa aqui é uma resposta simples, porém completa. Então, uma situação de emergência, né, dando aqui um exemplo. Uma situação de emergência, se fosse o meu caso, para mim seria difícil. An emergency situation. E aí você dá um exemplo, né, aqui no caso, such as fire, então, tais como incêndio, or a severe turbulence, ou uma turbulência forte, né, severa ali, que pode deixar os passageiros agitados, ansiosos. Então, esses aqui são exemplos de algumas situações difíceis que você pode enfrentar nessa profissão, né? Então, an emergency situation, such as a fire or a severe turbulence, would be difficult. Então, primeiro aqui você responde qual situação que seria difícil para você. Você pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no caso, eu dei exemplo dessas duas. Beleza, agora vamos para a segunda parte da pergunta. What would you do to solve it? O que você faria para resolver isso? Aqui o entrevistador quer saber um pouquinho sobre qual que é a sua capacidade de lidar com esses problemas, de lidar em momentos de pressão, de lidar com reclamação de passageiros. Como é que você faria? Bom, aqui você tem que utilizar os conhecimentos que você adquiriu para ter essa profissão, né? Os conhecimentos que você aprendeu. Então, however, né, no entanto, né, mesmo eu sabendo que essas aqui seriam situações difíceis para eu lidar, however, I would tranquilize, eu iria tranquilizar all the passengers and proceed using all I've learned. E prosseguir utilizando tudo que eu aprendi, beleza? Então, vocês poderiam aqui utilizar um modelo de resposta como esse. An emergency situation, such as a fire or a severe turbulence, would be difficult. However, I would tranquilize all the passengers and proceed using all I've learned. Ok?